Nós estamos estudando o quarto discurso, melhor falando, de Salomão para os filhos de Israel. Neste quarto discurso, a partir do versículo de número 13, o que foi que nós já vimos, a apresentação que Salomão faz para os filhos de Israel do valor da sabedoria, primeiramente para Adão, ou para o homem, para o varão. Aqui é uma expressão importante de como a sabedoria, ela forma a mente e o coração do Filho de Deus. Então, dos versículos 13 a 18, nós aprendemos isso. Na quarta-feira passada, vimos versículos 19 e 20, a apresentação que o sábio rei de Israel fez sobre o valor da sabedoria para o Senhor. É importante notar que o poder criativo de Deus, que formou o universo do nada, pela palavra do seu poder, foi acompanhado da sua habilidade criativa, o seu poder criador e o seu poder de envolver a criação de uma forma engenhosamente pensada. Como um grande arquiteto, ele planeja todas as coisas e não somente ele cria tudo e então lança a criação para que aprenda por si mesma o que fazer, de forma alguma. A Escritura então vai dizer, nos versículos 19 e 20, onde nós ficamos, observemos mais uma vez, que o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. No salmo que nós vimos na quarta-feira passada, que foi o Salmo 136, um dos motivos para se exaltar ao Senhor, voltem comigo lá, no Salmo 136, que o Senhor, ele, a partir do versículo 3, Salmo 136, versículo 3, diz assim: rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, versículo 4, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí notem o versículo 5 e 6. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, o seu conhecimento e a sua sabedoria na criação, motivos de louvor e exaltação da parte do seu povo. A ele, versículo 6, aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí uma sequência até o versículo 9, que fez os grandes luminares, versículo 8, o sol para presidir o dia, e versículo 9, a lua e as estrelas para presidirem a noite. Então, voltando para Provérbios 3, nós vimos que a sabedoria tem o seu valor para a criação, para o homem, e o Senhor demonstra isso quando criou com sabedoria os céus e a terra, e ao romper o abismo pelo seu conhecimento e destilhar das nuvens o seu orvalho, o nosso Deus então se revela como aquele que não somente criou todas as coisas, mas é o provedor de todas elas. Então, Deus sustenta ainda hoje e fará para todos sempre a sua obra criada. Ele não apenas cria e deixa ao léu. Ele não apenas criou e deixou que as coisas então se processassem e se desenvolvessem por si mesmas. Não, ele tem controle, repito, controle absoluto sobre todas as coisas. Isso é o valor da sabedoria para o Senhor. De modo que a Escritura mesmo diz que até mesmo nas mínimas coisas, Deus ele tem controle sobre toda a situação. De forma que nós percebemos isso, irmãos, quando uma simples bactéria ou um simples vírus, ele pode vir contra nós e nos derrubar, e nos abater e nos matar. Na realidade, quem controla e quem preserva o homem e toda a criação e o seu equilíbrio e diz até onde o homem vai, até onde a criação deve ir e onde ela não vai mais, é aquele que com sabedoria fez os céus e a terra. Então, é importante, quando nós olhamos e aprendemos sobre este assunto, o tema sabedoria,
E porque a sabedoria, à luz de Provérbios, está ligada ao temor do Senhor. Porque sem este temor ao Senhor, o que vai acontecer com o homem é que ele vai se tomar ou se deixar persuadir, dominar por desespero. Porque se ele não teme ao Senhor, ele nunca vai entender que em toda e qualquer circunstância Deus está no controle. Isso é uma importante verdade. De modo que nunca devemos temer coisa alguma, ainda que os medos eles venham, ainda que a nossa estrutura ela seja frágil, a sabedoria divina vai nos ensinar e vai aprumar a nossa mente e coração, não permitindo que a gente esqueça disso. Deus sempre está no controle da situação. Aí você vem comigo agora para a terceira consideração a respeito do valor da sabedoria, feita pelo rei Salomão, do versículo 21 ao versículo 26, que nós vamos ver hoje. Ele vai falar sobre o valor da sabedoria agora, finalmente, para o filho. Isso é importante, porque primeiro ele falou para o homem, no sentido geral, ele revelou o valor da sabedoria para o próprio Senhor da sabedoria, o Senhor, nosso Deus, e agora do versículo 21 a 26, ele vai mostrar como a sabedoria ela deve ser valorizada pelos filhos de Israel. E entendam aqui a expressão quando eu utilizo a sua aplicação ou a sua dimensão no pacto. Nós fomos inseridos neste pacto com Deus. Deus sempre se relacionou com o seu povo através do pacto, desde a criação de Adão. Então, hoje, quem são os filhos de Israel? Os membros do corpo da igreja de Cristo Jesus. De uma forma mais específica, quem são os filhos de Israel aqui nesse contexto? Uma vez que Salomão já falou anteriormente sobre o valor da sabedoria para o homem. São os filhos dos crentes, aqueles que precisam aprender na escola da sabedoria divina, que devem ouvir aos seus pais e ouvir a palavra da sabedoria que vem de Salomão, porque foi inspirado por Deus. Então, como é que nós vamos trabalhar hoje aqui este valor da sabedoria para o filho? Em três momentos importantes. O primeiro deles, versículos 21 e 22, Salomão convida o filho a prestar atenção para o ensino. E entenda que ensino aqui envolve conhecimento, sabedoria. Versículos 23 e 24, ele vai mostrar, argumentar por que estes devem dar atenção ao ensino. Ele vai argumentar que o ensino conduz à segurança. Finalmente, versículos 25 e 26, ele vai mostrar por que este ensino conduz à segurança. Porque o Senhor está por detrás de tudo. O Senhor é a razão desta segurança que todos os filhos de Deus possuem quando prestam bem atenção para o ensino que Ele nos dá, ou lhes dá. Então vamos lá, versículos 21 e 22. Vamos ler juntos. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. E adorno ao teu pescoço, melhor falando. Então, é como se agora Salomão estivesse aplicando o que ele falou anteriormente para os filhos de Israel. O tema sempre gira em torno desta preparação, deste treinamento que ele está oferecendo para os filhos de Israel. Eu já falei a vocês que a expressão filho meu, ela aponta claramente, de forma direta, para os jovens, para os moços e, de uma forma mais ampla, para rapazes e moças. Mas, de uma forma democrática, em Israel, Salomão não privou este ensino apenas para o seu filho, para os palácios reais, mas foi um material, foi uma instrução, foi um livro que deveria ser utilizado por todos os crentes. E
todos os pais deveriam aplicá-lo no conhecimento e na preparação de seus próprios filhos. Então, sempre vamos focar nisso aí. Quando ele vai, então, aplicar aquilo que ele disse anteriormente, qual a sua exortação? Meu filho, não se aparte estas coisas dos teus olhos. A ideia de olhos, braços, mãos, corpo, na linguagem que Salomão utiliza muito, a gente encontra no livro de Provérbios, sempre aponta para o benefício da sabedoria, não somente para a alma do crente, mas para a vida como um todo do crente. Então, se o seu espírito, se a sua alma, ela está em paz com Deus, segura, isso certamente trará consequências importantes para toda a sua vida. Por quê? Porque ele seguirá, ele caminhará em retidão. Então, notem que não há aquela separação tão comum hoje da espiritualidade dos nossos dias, que não era nada diferente daquela forma de espiritualidade pagã que rodeava o reino de Israel, promovida pelas outras nações que não temiam ao Senhor. Qual seja, que você pode ter um tipo de espiritualidade que não faça nenhuma relação ou não traga nenhuma influência ao seu modo de vida. Você adora a Deus e ao seu Deus ou aos seus deuses, e você não precisa ter tanto comprometimento com eles, senão atender os seus caprichos, aquilo que ele espera de você, a atenção aos seus desejos. Na realidade, quando você estuda a Escritura, este é o grande engano ainda hoje das falsas religiões. Porque a consequência de você seguir determinada religiosidade ou espiritualidade é você se transformar naquilo que você adora. Qual foi a reação quando Moisés desceu o Sinai e ele começou a ouvir o barulho das pessoas que estavam dançando ao redor do bezerro de ouro? Elas estavam agindo como animais. Na realidade, o que aconteceu ali é que elas estavam praticando prostituição cultural, na presença de todos. Aquilo que Deus fez e que deve ser experimentado no leito sem mácula do matrimônio, do casamento, onde um homem só experimenta na intimidade do seu quarto com a sua esposa, eles estavam fazendo como as vacas e os bois fazem, sem vergonha de ninguém. Então não existe essa ideia de se separar a espiritualidade da vida e da conduta ética e moral do ser humano. Você sempre vai se transformar naquilo que você adora. Se você adora o dinheiro, você vai se transformar nele. Você vai procurar satisfazer os desejos dele. Se você adora qualquer outra forma ou ídolo, você sempre será semelhante a ele. Então, a sabedoria de Deus diz que se o filho não apartar os seus olhos desta verdadeira sabedoria, deste conhecimento e ensino, as consequências então serão extremamente abençoadoras para eles. Vejam só, filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, ou seja, a forma correta de se conduzir na vida, a regra do bom proceder, segundo aquilo que na prática você deve experimentar. Por exemplo, quando nós terminamos este terceiro valor apresentado por Salomão da sabedoria, a partir do versículo 27 ele já vai mostrar a sua relação prática, que o jovem não deve se furtar de fazer o bem, ele deve socorrer ao seu vizinho, ele não deve se unir com um vizinho violento. Isso vai mexer com a sua estrutura. Isso vai trabalhar o seu coração, isso vai mudar a sua vida. Comparem o versículo 21 de Provérbios 3 em questão com o capítulo 4 aí. Vejam só. Capítulo 4, versículos 20 e 21. Vamos ler? Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Por quê?
porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Notem que existe então essa relação que eu estou dizendo para vocês, porque é importante ouvir, e este é um dos grandes valores apresentados por Salomão, o convite para que você ouça atentamente o ensino. Mas notem o envolvimento de todo o corpo, ou seja, o enxergar agora, depois que você ouve, faz uma diferença muito grande. A relação na vida, quando você guarda a verdadeira sabedoria, vai ajudá-lo como você deve se conduzir na vida, como você deve proceder. Nós temos vários exemplos de jovens na Bíblia, tementes a Deus, que ao ouvirem a palavra do Senhor, souberam como se portar quando os seus olhos viram aquilo que não agradava a Deus. Por exemplo, Daniel e seus amigos, levados cativos para a Babilônia, eles então foram separados dentre os mais notáveis jovens do reino de Judá, para que então fossem preparados para servirem no palácio real ao rei Nabucodonosor. Eles ofereceram então uma dieta que Daniel e seus amigos não poderiam comer. Qual foi a reação deles quando seus olhos viram? Daniel então conversou com o eunuco, que era o responsável por aqueles jovens, de que ele não poderia comer das finas iguarias do rei. E ele então agiu com sabedoria e bom siso, procedendo corretamente segundo aquilo que ele ouviu. Veja, ele estava longe da sua terra, ele estava distante do templo que foi arrasado, ele estava longe de muitos valores que ele aprendeu, que ficou lá, mas não foram desarraigados de seus corações. Irmãos, existe uma coisa importante que nós não podemos desacreditar, isso é uma grande verdade. Eu já disse isso para vocês e repito, nenhum jovem cristão perde a fé na universidade, ele já vai para lá sem fé nenhuma. Nenhum jovem cristão perde a fé quando deixa os pais e vai morar em outra cidade, ele já foi para lá sem fé, ele nunca foi crente, essa é a verdade. Daniel e seus amigos estavam num contexto em que eles podiam fazer tudo o que quisessem, mas não se desarraigou de seus corações o temor ao Senhor. O que eles ouviram, o que eles aprenderam, certamente o livro de Provérbios foi ensinado para aqueles jovens. E eles se tornaram mais doutos e sábios do que os demais. Porque os demais cederam e se contaminaram. Mas eles decidiram firmemente não se contaminarem com as finas iguarias do rei. Então, vocês estão percebendo a relação que há. Se o filho atenta para as palavras do pai, se ele inclina os seus ouvidos para ouvir o seu ensino, ele não abandona e não deixa que tais verdades se apartem dos teus olhos, mas guarda-as no mais íntimo do seu coração, porque são vida e saúde para todo o seu corpo. Deus não vê o homem de uma forma separada. Nós encontramos na Bíblia esse ensino que é essencial para nós após a queda. Os efeitos danosos do pecado no corpo e na alma, mas não se esqueçam, Deus vê o homem como um todo, como Ele o criou, corpo e alma. É assim que nós somos, imagem e semelhança de Deus. Dotados de sabedoria, retidão, conhecimento, justiça, bondade e verdade, perdidos no Éden pela queda, mas restaurados agora em Cristo, que nos fez novas criaturas. Ou seja, nós podemos ouvir e entender, e se fizermos isso, Salomão então diz, será vida para a nossa alma e o enfeite, o adorno para o nosso corpo, para o nosso pescoço. É isso que nós precisamos, irmãos, valorizar e ensinar para os nossos filhos. Pois onde quer que eles estejam, em qualquer lugar, eles não vão esquecer que o que é necessário e prioritário é o temor ao Senhor, é guardar atentamente o ensino da palavra de Deus. Versículos 23 e 24 agora. A argumentação, então, é que se eles atentarem para este ensino, eles serão conduzidos em segurança. Vejam só que interessante. Vamos ler os versículos 23 e 24? Então, andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. O ensino conduz
a segurança. É o argumento aqui forte de Salomão, mostrando ao jovem crente por que eles devem dar ouvidos, dar atenção ao ensino da palavra de Deus. Notem que o ensino que vem de Deus vai fazer com que, quando este adormecer, quando ele se deitar, ele não vai temer. Quando ele adormecer, o seu sono será deleitoso, suave, agradável. Notem o contraste, ele estará livre de perigos reais, ou de temores, ou até mesmo de pesadelos, ou terrores. Vamos para Jó capítulo 7, vejam só comigo aqui, alguns textos que são importantes para a nossa comparação. Jó capítulo 7, a partir do versículo de número 1, eu peço aos irmãos que prestem atenção. Jó está em seu tormento e sofrimento pelas calamidades que lhe sobrevieram, e a partir do versículo 1 ele diz: não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os de um jornaleiro, como o escravo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga? Assim me deram por herança meses de desengano, e noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me, digo: quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas, a minha pele se encrosta e de novo supura. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Por isso, não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Acaso sou eu o mar ou algum monstro marinho, para que me ponhas guarda? Agora leiam comigo dos versículos 13 a 15. Dizendo eu: consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa, então me espantas com sonhos e com visões me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que esta tortura. Vejam aqui um relato claro de alguém que estava sofrendo terrores e pesadelos por conta da sua angústia e do sofrimento. As calamidades que acometeram Jó, nesta provação pela qual ele passou, não somente atingiram a sua estrutura econômica, financeira, social, a sua família foi praticamente dizimada, só sobrando a sua esposa, mas também o seu corpo, fisicamente falando, foi atingido, mas também a sua alma foi tocada. Notem a descrição de seu sofrimento, notem a descrição da sua angústia. E aí, quando você compara comigo aquilo que diz o livro de Jó com as passagens da Bíblia que mostram que quando o Senhor retira de nós esta paz, tais coisas semelhantes às de Jó nos sobrevêm, nós temos então, mais uma vez, motivos para dar atenção ao ensino que vem da palavra do Senhor, porque este será sempre o nosso consolo, o nosso lenitivo, a nossa esperança. Vejam só, o sono revigorante, ele é negado àqueles que são viciados. Provérbios capítulo 4, versículo 16. Vamos voltar para o livro de Provérbios. Provérbios 4, 16. No versículo 14, diz: não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois, versículo 16, vamos ler? Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono
se não fizerem tropeçar alguém. Olhem só, o sono revigorante, o sono prazeroso, deleitoso, cheio de paz, é negado àqueles que se envolvem com a violência e com os vícios deste mundo. Notem que também ele é negado aos ricos. Nós aprendemos isso quando estudamos Eclesiastes capítulo 5. Vamos lembrar, vamos para o livro do Eclesiastes, capítulo de número 5. Recordemos juntos. Diz os versículos 11 e 12. O versículo de número 11 nos lembra que o sono do rico também, ele é negado pelo Senhor quando este vê os seus bens se multiplicarem, mas não teme a Deus. Vamos ler o versículo 11. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? Aí o versículo 12 diz o quê? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Até mesmo os ricos crentes são atormentados quanto ao seu sono, preocupados com seus tesouros, sem saber o que vai acontecer com suas propriedades, com suas riquezas, ou até mesmo quando estas são assaltadas. Então, notem, irmãos, que o texto vai nos mostrar, e vocês já aprenderam em algumas passagens, quando estudamos juntos, quem é que nos concede um sono tranquilo, um descanso, um sono doce, que nos faz lembrar que Ele é a nossa própria segurança. Notem que o sono doce, como diz a Escritura, é fruto da fé em Deus. Salmo de número 3, vamos lembrar? Salmo de número 3 nos faz recordar a respeito disso aqui, desta importante verdade. O contexto do Salmo 3, ele é importante também para a gente compreender. Davi, o título foi preservado, compôs este salmo quando se recordou do momento em que ele fugiu do seu próprio filho Absalão. Absalão destronou seu pai e o perseguia para vê-lo morto. Olhem só, um filho querendo matar o seu próprio pai. Agora, vejam que em meio à perseguição, Davi começa o salmo dizendo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Mas aí, a partir do versículo de número 3, ele diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Agora, leiam comigo os versículos 5 e 6. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Porque Davi podia, mesmo sendo perseguido por seu filho, dizer tamanha verdade. O versículo de número 5 é claro, irmãos. Ele se deitava e dormia, ele não precisava daquilo que hoje tem ocupado a mente e o coração de muitos cristãos, que não encontram outra solução para os seus temores, senão nas formas diversas de medicamentos, de ansiolíticos, de calmantes, senão eles não conseguem dormir. Vejam que se nós atentássemos mais e meditássemos mais no que diz a palavra do Senhor, é óbvio, fazendo isso de uma forma responsável, porque eu não estou dizendo aqui que se você faz uso de tais medicamentos, você deve chegar em casa e jogá-los fora, mas repensar se a razão dos seus temores não envolvem temor de homens ou algum tipo de idolatria, de algo que você tem muito medo, ou algo que você se apega tanto que tem medo de perder. Veja que, se nós meditássemos mais na Escritura, a Escritura, e nós enxergássemos ela como de fato ela é, palavra de Deus, nós notaríamos que Davi, ele disse em um contexto em que milhares do povo tomaram posição contra ele: deito-me e pego no sono, acordo. Por quê?
porque o Senhor me sustenta. A segurança dele estava em Deus. É importante a gente pensar, irmãos, nestas verdades, porque no salmo que se segue, ele então vai mais uma vez dizer, quando ele clama por justiça, e nota em versículo 1, ele estava em meio à angústia. Não é que ele não estava passando por dificuldades e sofrimentos. Ele estava vendo os homens tornarem sua glória em vexame, buscando a mentira e difamando-o. Mas aí quando ele chega no versículo 3, a sua esperança estava no que ele aprendeu do Senhor. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. E aí você tem os versículos 8 e 9, ou melhor falando, o versículo de número 7, o versículo de número 4, e depois o versículo 7 e 8, ele diz: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Mais alegria, versículo 7, me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. E aí ele conclui com um versículo que a maioria dos cristãos amam: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Felizes são aqueles que podem deitar e dormir assim. E nós deveríamos orar mais a Deus, pedindo que esta fosse uma experiência para muitos dos nossos irmãos que hoje sofrem angústias e passam por problemas e não conseguem dormir. Eu digo isso, irmãos, porque nós percebemos quão bom é o convívio dos crentes, o ambiente cristão, e por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer o máximo para que este ambiente, que se chama na Bíblia comunhão dos santos, seja um ambiente onde tudo aquilo que o mundo valoriza, vaidade, arrogância, soberba, tudo aquilo que o mundo destila, fofocas, intrigas, facções, esteja bem longe de nós. Porque eu sei por experiência própria, como às vezes irmãos que têm que lidar semanalmente, o seu ano todo, com pessoas ímpias que agem e praticam a impunidade e a maldade. Irmãos que, quando estão no convívio dos crentes, eles saem aliviados após um culto. Eles vão para um acampamento e conseguem dormir e acordam felizes e não queriam nem deixar mais o nosso acampe-se. Por quê? Porque é um ambiente onde nós experimentamos esta bênção que só o Senhor pode nos dar. Ele nos lembra e Ele é, para nós, a nossa verdadeira segurança. Ele é o nosso socorro. Voltando para Provérbios, para a gente terminar, o Senhor é aquele que nos concede um sono tranquilo, um sono doce, como diz a Bíblia, porque Ele é fruto da nossa fé em Deus e da sabedoria. Não poderíamos deixar de mencionar esta importante verdade. Provérbios 6, versículo 22, diz assim, vamos ler do 20 ao 22, para a gente então amarrar o contexto. Vamos ler? Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Olha só que interessante agora. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardarás. Quando acordares, falarás contigo. Então, fruto da fé em Deus e da sabedoria que vem de Deus, você ter paz, você ter segurança. E nós temos isto em nossas mãos, irmãos, é uma bênção de Deus, uma dádiva de Deus, a palavra. Então, devemos recorrer sempre a ela. E Provérbios 19, versículo 23, que também nos lembra. Não deixa de anotar estes versículos aí para você não esquecer. Diz Provérbios 19, versículo 23, que vamos ler. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Olhem só, o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Salomão, então, ele vai encerrar
mostrando que o Senhor é a razão da nossa segurança. Por isso que quando você volta comigo para Provérbios 3, e a gente finaliza, versículos 25 e 26, o que é que nós lemos? Vamos ler juntos. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Vocês lembram quando no versículo 21, Salomão disse, guarda, filho meu, a verdadeira sabedoria e o bom siso? Ele vai então amarrar o que ele está dizendo aqui, finalizando esta parte com o versículo 26. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, por quê? Porque o Senhor será a tua segurança e Ele guardará os teus pés de serem presos. É a resposta ao versículo 21. Por que nós devemos guardar a sabedoria? Porque ela vem de Deus. Porque não podemos desprezar o ensino, porque é o ensino da palavra do Senhor. Nos conduzirá sempre em segurança. Por que razão? Porque o Senhor é a nossa segurança. Ele claramente diz, o versículo 25, não permitirá que os perversos, eles arremetam contra nós. Nós não devemos temê-los, porque o Senhor guardará os nossos pés de serem presos nos laços deles. Esta segurança, irmãos, então, ela vai nos fazer viver pela fé e entender as consequências desta fé. O preço que nós pagamos por ela, por ter fé em Deus e saber que mesmo em meio à perseguição, ao sofrimento, à angústia, à aflição de ser crente e de poder buscar viver uma vida piedosa, nós teremos sempre a certeza de que estaremos seguros com o Senhor. Isso muda tudo, a forma como nós enxergamos as coisas, a forma como nós enxergamos os perversos quando eles tentam nos derrubar. Nós entregamos a Deus que a tudo vê, nós confiamos em Deus que julga retamente e nós preferimos o ensino que vem dele, porque este ensino nos conduzirá em segurança. Esta é uma verdade, irmãos, que só pode ser passada de pai para filho, se nós que somos pais confiamos de fato no que o Senhor nos diz. Esta é uma verdade que só poderá ser passada de pais e mães, entendam aqui, no contexto da família, da aliança que é a igreja, para os mais jovens, se os jovens da igreja percebem como nós, mais velhos, nos portamos diante da arremetida dos perversos. Nos portamos diante das circunstâncias da vida, quando nós também somos desafiados pelo Senhor a guardarmos a sabedoria e o bom siso. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos disse, Ele nos ensinou certa vez, e com isto eu quero encerrar, que no dia do juízo, Ele fará a separação entre os perversos e os justos. Ele fará a separação entre ovelhas e bodes. Ele não permitirá que os perversos arremetam contra nós e triunfem. Por quê? Porque Ele será a nossa segurança hoje e sempre. Por isso que Jesus, quando contou aquilo que vai acontecer no dia final, Ele disse que separando as ovelhas dos cabritos, separando-os da direita, dos da esquerda, Ele vai dizer para os seus filhos, venham benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que eu tenho preparado para vocês antes da fundação do mundo. Vamos orar. E se Deus nos permitir, próxima quarta-feira, então, a gente vai observar as aplicações práticas dos valores da sabedoria para a nossa vida. Ó Senhor, nosso Deus, concede-nos o entendimento necessário que vem do Senhor para conduzirmos a nossa vida de forma sábia, sabendo que o Senhor é a nossa segurança, que é o Senhor quem guarda os nossos pés de serem presos pelos laços dos perversos, sabendo que o Senhor é aquele que nos faz caminhar e não tropeçar o pé, que o Senhor é aquele que nos faz deitar e não temer, ter um sono
doce, suave, porque sabemos sempre que é Tu, ó Deus, que nos sustenta. Dá-nos, ó Senhor Deus, a graça de experimentarmos diariamente este ensino, porque será vida para a nossa alma, colar para o nosso pescoço. Dá-nos, ó Senhor, a graça de vermos os nossos jovens, os nossos filhos, andando em sabedoria, porque amam ao Senhor, porque temem ao Senhor de todo o coração. Ó Senhor, de maneira especial eu te peço por aqueles que, pelas angústias e os sofrimentos sofridos neste mundo, sendo crentes, têm até mesmo o seu sono usurpado, não conseguem dormir ao deitar. Ó Senhor, que possam confiar em Tua palavra, e lembrarem o que sabem, que o Senhor é a nossa segurança, e que as promessas do Salmo 3 e do Salmo 4 estejam tão vivas diante deles, que eles possam deitar em paz e logo pegar no sono, porque só o Senhor nos faz repousar com segurança. É no nome de Jesus que oramos. Amém.